Eu sou Renato Cavaleiro e o meu desafio é te surpreender e eu não vou descansar até conseguir. Hoje vamos descobrir juntos que vários personagens de Street Fighter foram baseados em personagens e até pessoas reais. Será que o seu personagem favorito está nessa lista? Então não se esqueça do meu desafio e deixa aí um like, uma inscrição antes do vídeo começar. Se você não gostar, pode tirar e esquecer que eu existo. Estamos combinados? E para dar um motivo ainda maior para você dar o like aí e se inscrever, eu trouxe aqui o grande brother, cara, Vini, o Didi KV do Punho do Dragão. Oi, eu sou o Vini, eu sou criador de conteúdo de jogos de luta, streamer e fã, é claro, da franquia Street Fighter. E isso basta sobre mim. Sem mais enrolação, bora descobrir de onde tiraram o code e desvendar esse e outros segredos dos games. Mas antes vamos deixar uma coisa bem clara. A Capcom raramente confirma oficialmente as suas inspirações para os personagens, para evitar o famoso processinho. Ackman, criador de vários dos lutadores, conta novidades dos bastidores a cada nova entrevista e às vezes confirma ou desmente favas dele mesmo. É bem complicado. Geralmente quem comenta sobre esse tipo de assunto são jornalistas ou escritores que conversaram com ex-funcionários da Capcom, além de sites como o Fighting Street e o Fighter Generation e vários outros especializados no assunto. Tenha isso em mente. Avisos dados, então vamos começar do começo e pelo básico. Esse aqui todo mundo já sabe, mas tem o que ele está aqui. Bruce Lee inspirou diversos personagens em vários jogos de luta. Em Street Fighter, ele foi homenageado em Fei Long, lutador favorito do meu brother Guilherme Sarda. Mas o que provavelmente você não sabia é que no final de Fei Long em Super Street Fighter 2 Turbo, o diretor comandando as filmagens é nada mais, nada menos que Steven Spielberg. Falando nisso, embora muita gente acredite que Eagle foi baseado em Freddie Mercury por ter bigode e ser homossexual, na verdade o lutador foi praticamente copiado do guarda-costas do filme A Fúria do Dragão, em que Bruce Lee brilhou e Jack Chan foi um dos figurantes. Não só as roupas e designs são parecidos, mas até o fato de ter uma cicatriz no rosto são referências ao filme. Outra conhecida inspiração é do boxeador Balrog, que é quase uma representação fiel de Mike Tyson para os videogames. Inclusive no Oriente ele é conhecido como Mike Bison. Mas para evitar o famoso processinho, a Capcom dos Estados Unidos trocou o nome dos chefes quando trouxe Street Fighter 2 para o ocidente. Balrog inclusive diz em Alpha 3 que vai morder a orelha do adversário, igual sua inspiração fez. Mike, o boxeador de Street Fighter 1, também é baseado no ex-campeão mundial de pesos pesados. Já o protagonista Ryu foi inspirado em Masutatsu Oyama, o lendário karateka coreano. Inclusive as fases bônus de Street Fighter 1 são baseadas em algumas das proezas do lutador, que assim como Ryu, também era órfão e viajava por aí treinando na natureza. Mas a história de Ryu foi baseada no mangá Karate Bakaichi Dai, que conta o desafio de Yoshiji Sueno, uma lenda do karatê que foi para a Tailândia em busca do mais forte. Lá ele encontra Heiba, o Lorde das Trevas do Muay Thai, que foi inspiração para Sagat e a história original do primeiro Street Fighter. Mas cavaleira, você conhece o Joy? Ele é um dos personagens de Street Fighter 1 e quem dá o soco na abertura de Street Fighter 2. Ele foi baseado em Joe Lewis, lendário campeão de karatê e kickboxing que foi para o Japão treinar e depois voltou aos Estados Unidos competir. Embora o Joy do game não tenha retornado à franquia, o Joy da vida real se tornou bem mais importante para Street Fighter. Sua aparência, história base e até cor de kimono parecem ter servido de base também para criar o design de Ken. Vini, já que estamos falando do começo de Street Fighter, vamos falar do seu lutador favorito então. Final Fight é basicamente o filme Ruas de Fogo em versão jogável, devido à quantidade de similaridades que as obras possuem. O personagem principal do longa é Tom Code, perito em facas, assim como o Code, que também é o único que pode ficar usando facas no beating up. Mas fica a curiosidade, por algum motivo o Code herdou o Crack Kick e alguns dos golpes de Joy de Street Fighter 1. E em sua aparição em Super Street Fighter 4, ele também quebra uma parede com a logo do jogo, assim como o Joey fez em Street Fighter 1. A teoria dos fãs é que o Joey iria entrar em Street Fighter Alpha, mas durante o desenvolvimento, a equipe decidiu trocar e colocar o Code no lugar, e ele acabou herdando alguns golpes para agilizar o processo. Já o amigo Guy foi oficialmente inspirado em Shokuzugi, um ator e lutador japonês.
conhecido por seus filmes de ninja, que assim como Guy foi para os Estados Unidos atrás de uma nova oportunidade após não conseguir passar em um exame importante. Como já sabemos, seu mestre Zeco foi inspirado no personagem Strider, da franquia de mesmo nome da Capcom. Agora eu vou explodir a sua cabeça. Se você jogou Street Fighter 3, você colaborou com uma propaganda anticristã escondida. Os vilões Guile e Uren têm suas histórias baseadas no cristianismo, onde Uren é referenciado como Judas Iscariotes e Guile como Jesus Cristo. Por isso que o boss bicolor ressuscita, tem 12 experimentos e tem esse final aqui em Third Strike, entre várias outras referências. Mas fica a curiosidade, Guile tem 2 cores apenas para exibir o poder da placa CPS 3, que estreava junto com o jogo. Seu design é um JoJo reference, pois foi inspirado em Santana, que também usava apenas uma sunguinha, e no original tinha grandes cabelos encaracolados loiros. E antes de falarmos de Akuma, Sakura, Bison e vários outros, eu quero agradecer aqui ao pessoal que ajuda esse canal a funcionar, que é o pessoal que doa por Pix ou participa lá do Apoia-se. Vou ler aqui alguns dos nomes que ajudam a fazer esse canal funcionar. Muito obrigado Stefson de Melo, José Nogueira, David Jefferson, Lucas Moretti, Jonathan França, Aquiles Neto, Roit Game Batista. Se eu tiver lido o teu nome errado, cara, me desculpa, me ensina aí como se fala para eu poder acertar depois. João Gustavo Avelino, Diego Chaves, Gustavo Taveira, Cássio Feitosa, Luiz Felipe Oliveira, Rafael Gama e o cara que pediu pra eu não dizer o nome dele, mas eu também te agradeço de qualquer jeito, cara. Muito obrigado de verdade a todos vocês que ajudam a fazer esse canal existir, que financiam isso aqui, trazendo novos vídeos toda semana. É graças a vocês que isso existe. E se você quiser participar também, se você quiser que seu nome apareça aqui também, é só você ajudar, pode ser pelo Pix, que é o e-mail que tá aqui embaixo, ou você pode participar do Apoia-se, que tem metas pra gente conseguir mais conteúdos e mais coisas diferentes ainda. Tudo isso está ali no comentário fixado ali, logo aqui embaixo, beleza? Muito obrigado de verdade a cada um que tá aqui, que sem vocês eu não sou nada, sendo bem sincero. E vamos continuar, vamos sem perder o pique. Qual o próximo personagem? Outro JoJo reference é Juri. Seu visual foi inspirado na personagem Jolene Cujo. Além dela, Rose também é uma homenagem a Lisa Lisa, que também é italiana de Veneza. Ambas utilizam seus lenços de seda para lutar canalizando energia através deles e têm banhos de banheira como hobbies. É, mas vamos falar do vilão. A primeira versão de Mr. Bison em Street Fighter 2 The World Warrior foi claramente inspirada em Washizaki, do mangá Rikyo. Para diferenciar um pouco, o design foi revisado nos jogos seguintes, adicionando mais detalhes e uma caveira no chapéu. Esse novo design foi baseado em uma das primeiras versões de Rudolf von Stroheim, vilão de JoJo's Bizarre Adventure, também em 1988. Já esse personagem sem o boné serviu de inspiração para a criação de outro militar, o General William Guile, ou Guile como gostamos de chamar. Uma ligação entre os personagens que você não esperava. Uma curiosidade rápida é que essa famosa ilustração de Street Fighter Alpha 2 na verdade é um redesenho desse pôster de 1995 para a luta entre Diesel e Bret Hart pelo WWF. Muita gente acredita que Rainbow Mika é parecida com Emma Burton, a Spice Baby das Spice Girls, e até com a lindinha das meninas superpoderosas. Mas na verdade, Mika provavelmente foi inspirada em uma lutadora real, Estrelita, conhecida também como Little Star, uma lutadora de wrestling, que também usava roupas reveladoras, uns golpes meio diferentes e um curioso penteado em seus cabelos loiros. Já a Nadeshiko, aquela amiga da Mika que usa cadeiras de forma diferenciada, foi baseada na também lutadora de wrestling e grande cosplayer Hirako Shida. Já o canhão de vidro Akuma foi inspirado nas estátuas de Nioh, que era um dos guardiões dos diversos templos budistas pelo leste asiático. Akuma também está ligado à criação do design de seu irmão Gouken. Seu design foi baseado na brincadeira de 1º de abril da EGM, que dizia existir um lutador secreto em Street Fighter 2 chamado Shenlong. A Capcom gostou da ideia e criou Akuma.
e anos depois usou o visual criado pela revista para criar Gouken. Foi um grande momento nos anos 90. Falando nisso, teve um vídeo que eu fiz recentemente sobre a rivalidade da SNK e da Capcom, e eu falei sobre a criação da Sakura. Ela foi uma espécie de resposta a Yuri de The King of Fighters. Porém, para ter certeza do sucesso, o seu design clássico foi baseado no anime de grande sucesso também, Sailor Moon, e seu uniforme de marinheira. Além de Sakura, você pode ver a inspiração e a criação de Dan nesse vídeo que eu acabei de falar e que tá aqui no card. Gostou desse vídeo? Não esquece do like. E se você ainda não conhece meu canal, dá uma passadinha lá no Punho do Dragão e deixa um salve. É lá também que você vai ver a segunda parte desse vídeo, que vai ter Cammy, Chun-Li, brasileiro inspirando lutador muito famoso e até uma tentativa de copiar The King of Fighters. Cavaleira, obrigado pelo convite, um abraço pra você e todos os inscritos do seu canal. Tamo junto, irmão. E aí, qual te surpreendeu mais? Tem algum personagem, pessoa real, que você acha que é parecido com algum lutador de Street Fighter? Me fala aí nos comentários, eu quero saber, que talvez a gente faça até uma parte 3, quem sabe? Muito obrigado ao Vini por participar. Se você não conhece o canal dele, por favor, vai lá, se inscreva, o link está na descrição. E muito obrigado a você por estar aqui. Muito obrigado por você por me ajudar. Sem você eu não sou nada. Muito obrigado de verdade, a sua presença é realmente muito importante para mim. Então, se você quiser também ajudar, apoiar, tem lá, como eu falei, o comentário fixado, tem o Pix, tem o Apoia-se. E muito obrigado. Se você não puder, cara, um like, uma curtida. Eu espero que o vídeo tenha valido pelo menos isso pra você. Tudo bem? E se você quiser, na próxima vez que nos vemos, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!